São Arcanjo Miguel. É o mesmo Arcanjo Miguel da Bíblia ou uma invenção católica requerendo adoração ou veneração? Nesse vídeo nós vamos explanar da onde veio essa ideia de adoração de um anjo, quem foi esse anjo, como isso aconteceu e os impactos disso no dia de hoje. Muita gente por aí adora anjo, se ajoelha para anjo, e nós queremos discutir nesse vídeo se isso é bíblico, se isso realmente vem de Deus e qual é a principal ideia da Igreja Católica na criação desse novo santo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número de vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, a vós hoje me consagro, a vós hoje me consagro. 3h55 da manhã, vamos fazer a oração de súplica ardente aos santos anjos. Nestes 40 dias, em honra a um anjo, São Miguel Arcanjo. Em honra a um anjo, São Miguel Arcanjo. Nestes 40 dias, em honra a um anjo, São Miguel Arcanjo. Meu nome é Sidney Sá, você está no meu canal. E você pode também ser um inscrito desse canal, um apoiador desse projeto, desse pequeno projeto. Você pode também estar comentando ou compartilhando esse vídeo com uma pessoa de seu interesse. Bem, antes de falar necessariamente sobre o anjo, eu quero explicar para vocês quais serão os métodos que nós iremos aqui utilizar para descobrir se essa manifestação angelical é uma manifestação bíblica. A primeira regra, nós iremos utilizar a própria Bíblia. Nós não iremos utilizar tradições ou conversações ou ideias criadas ou fábulas criadas para testemunhar ou para testificar as nossas ideias. Nós iremos voltar para a Bíblia e ver o que ela fala a respeito de tais aparições. E o que diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 1, versículo 8? Porém, ainda que alguém, nós, ou um anjo do céu, ou um anjo de luz, vos pregasse algum outro evangelho, além do que o pregamos, que seja amaldiçoado. Então, baseado nessa primeira regra, nós descobrimos aqui que até a maior aparição religiosa, até a maior presença religiosa ou aparição espiritual que nós poderíamos ter como uma manifestação de um anjo de luz, ela tem alguns critérios para serem validados. Como assim para ser validados? Se esse anjo de luz está aparecendo. Porque a palavra de Deus também vai dizer que Satanás tem um poder de se transformar em um anjo de luz e pregar o outro evangelho, pregar uma outra verdade. E essa verdade vai ser disseminada e confundir ali com as verdades já ministradas por Deus no coração dos homens. A gente tem uma grande noção de que uma verdadeira aparição de anjo, ela tem que ser baseada em uma sequência lógica. E essa sequência lógica, ela vai dirimir aquilo que nós chamamos de aparições sazonais. Aquilo que vem de vez em quando e que não faz sentido nós acrescentarmos isso às verdades bíblicas. Por quê? Porque uma nova verdade, ela elimina a verdade antiga. Então, sabendo disso, que toda aparição religiosa também tem que ser baseada em uma certa verdade central, o apóstolo João escreve em 1 João, capítulo 4, versículo 1, Pois, amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. O primeiro ponto é nós iremos se basear na Bíblia. O segundo ponto é anjos não requerem adoração na Bíblia. Você não vai encontrar, a não ser que seja uma teofania, que é uma manifestação de Deus, um anjo que seja Miguel ou seja Gabriel, um anjo que requer adoração. Você não vai encontrar na Bíblia, justamente porque vai de encontro à verdade central, que somente Deus deve ser adorado. Um anjo apareceu para João em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, e diz o seguinte, E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, Olha, não façai tal, sou teu conservo junto com os teus irmãos que têm testemunhado Jesus, adorai somente a Deus. Isso aconteceu também em Apocalipse, capítulo 22, a mesma situação. Como o anjo entregava muitas revelações a João, João às vezes se confundia com aquele ser angelical ser o próprio Deus. E aí, de vez em quando, João queria o adorar
por conta da sua beleza, por conta da grandiosidade do seu ser, mas aquele anjo não deixou ser adorado. Por incrível que pareça, é o mesmo anjo Miguel. Então, como esse mesmo anjo Miguel, que não deixa ser adorado, agora vai requerer adoração? Anjos de Deus, ministros de Deus, não requerem adoração. Terceiro ponto, o caso da aparição no Monte Sant'Angelo, na Itália, um anjo que exigiu a adoração. Segundo a lenda, em 490 d.C., o arcanjo Miguel apareceu ao bispo de Siponto, na Itália, e ordenou a construção de um santuário em sua honra, deixando marcas de suas espadas e pegadas. Hoje, há uma estátua e uma caverna sagrada no local. Quais são os problemas dogmáticos relacionados a essa história? Primeiro, como eu já falei, um anjo requerer adoração. Então, um anjo pedir adoração. Na Bíblia, anjos sempre recusam adoração. Santo Agostinho, falando sobre essa situação, diz o seguinte: os anjos não aceitam culto, pois são ministros de Deus, não objetos de devoção. Então, se Miguel exigisse realmente um monumento em sua homenagem, ele estaria em contradição à verdade das Escrituras, que anjo de Deus não requer adoração e nem deixam de ser adorados. Então, se você encontrar um anjo e o adorar, e esse aceitar essa adoração, possivelmente nós não temos ali um anjo enviado de Deus. Muito porque o diabo também é um anjo, só que um anjo sem cobertura. Eles não deixaram de ser angelicais, eles deixaram de povoar o céu. Então são anjos com a cobertura errada, são anjos sem a cobertura de Deus. Então eles têm o mesmo poder que os anjos de Deus. A diferença é que os anjos de Deus estão com Deus, que é o mais forte entre eles. Então nós temos que entender claramente aqui que não é porque um anjo apareceu na sua frente ou vai aparecer na sua frente que você deva acreditar agora em tudo aquilo que ele está falando. Essas aparições promovem muita veneração excessiva. O Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., condenou o culto a anjos como idolatria. Então, São Tomás de Aquino já falou que prestar honra divina a criaturas, mesmo que sejam angelicais, é superstição e pecado contra a religião. E o terceiro ponto, não só que o anjo requerer adoração é estranho, o segundo ponto nós temos o Concílio de Laodiceia, que também fala a respeito disso, alguns teólogos que os católicos até bebem da mesma fonte, como Tomás de Aquino e Santo Agostinho, mas a gente também tem um problema histórico nessa história. Por quê? Porque essa história de Santo Ângelo aconteceu séculos depois, quer dizer, foi contada séculos depois. E é muito estranho a forma como foi contada, porque só séculos depois que apareceram algumas evidências, como a marca da espada e coisas do tipo. Padre Forte, um padre católico teólogo, falando sobre algumas lendas, ele disse que muitas lendas medievais sobre anjos foram criadas para justificar peregrinações e doações à igreja. Então, por muito tempo, a igreja exagerou no contexto de criação de lendas e fábulas para adquirir mais doações. Essas doações vêm por meio de grandes peregrinações. Então, você tem ali uma boa história, tem um bom enredo, tem até algumas marcas, você venera aquela situação, você doa, tem todo ali um cowork funcionando, né, de hotéis, de venda de produtos. Isso acontece anualmente, as peregrinações. Então, tem todo um conglomerado de pessoas ganhando em torno disso. Então, a gente sempre vê, às vezes, pastores famosos fazendo besteira e todo mundo desconfia disso, mas ninguém desconfia de histórias tão absurdas como essa. De histórias que, na verdade, vão contra as verdades bíblicas. E mesmo que se fosse verdade uma situação dessa, um anjo de luz não seria o anjo enviado de Deus. Seria um anjo, de fato, um anjo demoníaco requerendo a adoração daquela pessoa. Só que você pode achar estranho. Vem cá, anjo de luz? Anjo de luz? Anjo de luz? Eu já ouvi essa história antes. Um anjo de luz aparecendo. Aonde foi? Ah, tá. Lembrei. O anjo de luz apareceu para Joseph Smith e entregou uma nova revelação. Esse anjo de luz entregou para Joseph Smith que ele é um enviado de Deus para a América. Jesus é o enviado para os árabes e ele é enviado para os americanos, entregando a ele um livro de ouro. Esse livro nunca foi encontrado, mas entregando a ele uma nova revelação. Que coisa estranha, né? Um anjo aparecendo entregando uma nova revelação. Só que tem outro anjo de luz, entregou uma nova revelação, que foi criado o budismo. Outro anjo de luz apareceu para Ellen White e inventou o adventismo como uma nova forma de adorar a Deus.
e diversas profecias de Ellen White já falharam, já erraram, e ninguém percebe que é mais uma vez um anjo de luz entregando uma nova revelação. Um anjo de luz apareceu também a Maomé, só que dessa vez foi o anjo Gabriel, segundo eles, entregando também uma nova revelação, que Maomé na verdade era o profeta de Deus. Então, sempre tem um anjo de luz por meio dessas grandes fábulas, dessas grandes convicções religiosas, mas que na verdade nós temos muito, mas muito a duvidar da realidade bíblica de todas essas aparições. Eu não estou falando agora que você aí que está se ajoelhando para esse santo católico, porque agora ele já virou santo, né? Em vez de Miguel o Arcanjo, agora é São Miguel o Arcanjo. Eu não estou falando que você, a se ajoelhar isso, você está se ajoelhando para um demônio. Mas o que eu estou querendo que você saiba e descubra nesse vídeo é que o diabo estava querendo que você fizesse exatamente o que você está fazendo. Não necessariamente você está indo para o diabo, ou você está orando para o diabo. Mas se tem uma coisa que o diabo queria muito que você fizesse, é exatamente o que você está fazendo. Porque qualquer imagem a respeito da pessoa de Deus é uma diminuição da sua glória. Nós temos o caso de Arão. Arão, depois que eles saíram do Egito, o povo pediu uma imagem, porque não queria adorar um Deus invisível. O que foi que Arão fez quando Moisés estava no monte? Ele construiu um bezerro de ouro. Bezerro, animal forte, que dava alimento, animal assim, de muito embuste, é o animal que todo mundo gostava, só que é um animal de ouro. Ele construiu de ouro para dizer, esse animal forte, rico, poderoso, ele é uma ilustração do Deus que nos tirou do Egito. Ele diz o seguinte, olha só, eis aí o Deus que nos tirou do Egito. Uma representação da pessoa de Yahvé. Só que isso chegou às narinas de Deus como idolatria pura. É uma diminuição da glória do Deus invisível. Então Deus não aceita nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de escultura, nada que fale a respeito da sua pessoa, porque isso é diminuição de quem ele é. Por isso que ele enviou Jesus em carne, para ser a representação do que ele é no céu em carne. Porque a representação de Deus na terra é Jesus. Mas depois disso nós não podemos representar em nada, absolutamente nada. Seja por algum santo, seja por algum anjo, seja por qualquer coisa. Isso é diminuir quem Deus é em glória. Então nós temos aqui um padrão comum em todas essas revelações. Primeiro padrão, um anjo se glorifica. Pede santuários, pede aí orações especiais. O segundo, a mensagem acrescenta ou subtrai algo da Bíblia. Então em Apocalipse 22 a gente percebe que isso é antibíblico. E as revelações, é o terceiro, ela beneficia alguma instituição ou beneficia aí peregrinações ou doações. E isso também é muito sério. Nesses 10 anos, muitos peregrinos têm nos visitado e vivido momentos fortes de fé e devoção em nossa igreja. E nesses 10 anos, Deus nos conduziu. Nós não fizemos um projeto estratégico, mas Deus fez cada passo acontecer. Recentemente, fomos procurados por um investidor que decidiu trazer um projeto inovador para a nossa cidade, o projeto da Gruta do Arcanjo, que eu gostaria então de apresentá-los. Então, por que, na minha opinião, eu excluiria São Miguel Arcanjo de qualquer tipo de veneração, de qualquer tipo de peregrinação, de qualquer tipo de oração à pessoa dele? Por quê? Primeiro, o verdadeiro anjo bíblico nunca pediria o culto para si. Segundo, a história carece de evidências sólidas. E o terceiro, a mensagem incentiva a veneração excessiva, não Cristo. Ele incentiva ao anjo, ao São Miguel Arcanjo, não a Jesus. E muita gente, só porque está podendo beber, fumar, se prostituir, fazer qualquer coisa, xingar, continua a vida normal, só porque tem um anjo ali que vai lutar as suas guerras ou que vai peregrinar com você, você acha que você já está bem por conta disso, mas você está muito enganado. Você está muito perdido, porque esse anjo não tem poder nenhum para te salvar, não tem poder nenhum para levar as tuas orações, não tem poder nenhum para se justificar
por qualquer coisa que você tenha feito ou está fazendo. Então, se um anjo aparecer para ti em algum dia dizendo: construa um santuário para mim, construa um altar em minha homenagem, fuja dele. O verdadeiro arcanjo Miguel apontaria para Jesus, apontaria para Cristo, apontaria para Deus e sabe muito bem que nenhuma manifestação física pode se comparar quem Deus é de verdade e seria uma diminuição da sua glória. Apontaria para uma mentira muito grande. Então esse não é um anjo enviado de Deus. A minha opinião é que você que talvez seja devoto, eu tenho todo o meu respeito a você, quero me dirigir a você, a devoto do São Miguel Arcanjo, mas você, biblicamente falando, está completamente equivocado. Não é um anjo de Deus. Miguel não iria requerer adoração, Miguel não iria requerer nenhum tipo de oração, Miguel não iria receber nada de você, absolutamente nada. Não faça isso. Volte-se para Cristo, volte-se para Deus, entregue seu coração completamente a Cristo e se arrependa de toda a sua idolatria por todos esses anos. Que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida. Eu sou Sidney Sá. Inscreva-se no nosso canal. Até a próxima.